Super-heróis e as guerras do século XX e uma digressão sobre a mentalidade americana. Adriano Marangoni. Resumo. Este artigo realiza uma breve digressão sobre a sintonia entre as histórias em quadrinhos americanas e as grandes guerras do século XX, a Primeira e Segunda Guerras Mundiais e Guerra Fria. O centro da reflexão é o exame da composição ideológica mais básica dos Estados Unidos, cristalizada nos heróis de HQs. Dos heróis pacifistas no pós-Primeira Guerra, passando pelos heróis militares da Segunda Guerra aos engenheiros da era atômica na Guerra Fria, busca-se, sem pretensão sistemática, descrever o conceito de mentalidade americana ao longo de um período de aproximadamente 30 anos. Dizia George F. Kennan em 1961, nada existe, asseguro, mais egocêntrico na natureza que uma democracia em guerra. É a primeira vítima a sucumbir à própria propaganda, passa a atribuir à sua causa um valor absoluto que a cega para tudo mais. O inimigo é a encarnação de todo o mal nosso lado, em compensação é o centro de toda a virtude. Diplomata americano na Iugoslávia na década de 60, que não sabia do que estava falando. Ele é considerado um dos arquitetos da Guerra Fria no século XX, criador da política de contenção, estratégia política e militar criada para fazer frente à União Soviética e seus aliados além da cortina de ferro. Mas o que possivelmente Kennan não sabia era a dimensão do alcance e influência de suas ideias na produção de quadrinhos nos Estados Unidos. Não existe, assegura-se, algo mais adequado para um herói de quadrinhos do que uma guerra para lutar. Especialmente quando ela nunca acontece. Após a Primeira Guerra Mundial, a de 1914 a 1918, o mundo alentava-se numa merecida paz através do Tratado de Versalhes e da criação da Liga das Nações. O presidente americano Woodrow Wilson, numa disposição idealista, propôs seu plano de 14 pontos para a manutenção da paz mundial. Transparência diplomática, preservação das fronteiras políticas de cada país, livre comércio, redução do número de armamentos, diálogo, e não a guerra, como instrumento de resolução de disputas internacionais. Tais eram algumas das diretrizes que moldavam a realidade do pós-guerra. Sob o estigma do wilsonismo, na década de 1920, os Estados Unidos viveram um dos períodos de maior afluência cultural e financeira de sua história. Ser americano era ser civilizado, pujante, criativo, comprometido. Tudo isso foi sujeito ao duro teste da quebra da Bolsa de Nova York em 1929. A década de 1930 foi palco da gênese do estilo heróico nos quadrinhos. Uma profusão de personagens extraordinários alavancava as vendas de jornais numa época marcada pelo amargo sabor da depressão econômica. O wilsonismo, mesmo manchado pela crise financeira, mantinha sua força moral. Desse período são oriundos o Fantasma, Flash Gordon e Tarzan, na sua versão em quadrinhos, Superman e Batman, por exemplo. A Era de Ouro das HQs pronunciou a força editorial dos heróis de quadrinhos e mais, criou um espaço para a divulgação dos ideais americanos. Liberdade, democracia, patriotismo, engenhosidade e tradição são matrizes ideológicas daquele país. Mas, adaptados às histórias em quadrinhos, tornaram-se pretensamente valores universais, uma vez que os heróis agiam nos rincões da África, nos arredores da galáxia ou no coração das metrópoles. Agentes solitários da liberdade, igualdade e justiça, os personagens dessa época cristalizavam de forma incontestável um repertório de valores positivos e saudáveis à sociedade, restaurando a paz e a ordem quando violadas por nefastos vilões. A Era de Ouro, porém, não termina na década de 1930. A Segunda Guerra Mundial e a ameaça nazista transformaram em realidade alguns dos piores cenários criados pela imaginação dos autores de quadrinhos. Dominação mundial, ditaduras, campos de concentração, destruição e genocídio, tornados políticas de Estado, derrubaram a ilusão de paz política e de compreensão internacional. De agentes pacifistas, a Segunda Guerra colocou os heróis numa nova posição em a de soldados. O mal prevalece quando os homens de bem se omitem, teria dito Henry Torial, autor americano do século XIX. A máxima bem se adequava aos personagens marciais criados na década de 40. Mesmo antes do ataque a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941 e da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, os heróis de quadrinhos já lutavam no fronte europeu, lutando numa guerra que nem mesmo haviam se envolvido até então. A ansiedade de participar do conflito mundial, visto hoje, parece natural. É difícil escapar do maniqueísmo, típico aos quadrinhos, ao analisar os países do eixo, especialmente a Alemanha nazista, mesmo mais de 60 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. A natureza romântica, pois enraizada no século XIX, artística e racional do nacional-socialismo representa uma depravação obscena das aptidões humanas, da civilização e da própria história. O Terceiro Reich se propunha a realizar um projeto de limpeza racial e ideológica em nome da pureza ariana. A degeneração humana, na concepção dos nazistas, era identificada na miscigenação.
O argumento remonta a uma combinação das teorias evolucionistas, do darwinismo social e naturalmente, do antissemitismo. Como afirma Hannah Arendt ao descrever as inspirações do nazismo, graças à raça pura, podia ser formada uma elite com direito às antigas prerrogativas feudais, e isso apenas pela afirmação de que se sentiam como nobres, e bastava aceitar a ideologia racial para provar o fato de ser bem-nascido e de ter sangue azul em suas veias. A origem superior recebida pelo nascimento implicava direitos superiores. Diante da Blitzkrieg e do Holocausto, heróis à altura apresentavam-se ao serviço na ficção. O aviador Falcão Negro e o líder de infantaria Capitão América, para citar apenas dois, foram personagens publicados em agosto e março de 1941, respectivamente. O Capitão América, alter ego de Steve Rogers, é fruto da bioengenharia combinada ao ufanismo de guerra. A fim de criar o supersoldado, nos quadrinhos do herói, o Departamento de Defesa desenvolve o soro que amplifica os músculos, agilidade e reflexos de Rogers. Antes um franzino recruta, ele se transforma, por obra da ciência, no garboso herói nacionalista. Parecia não incomodar aos leitores o salto de recruta até capitão sem nenhuma razão aparente. Porém, a capa de número 1 de Captain America, com o herói socando o rosto de Adolf Hitler, era algo de merecida atenção e dissolvia qualquer crítica. Propaganda, em sua acepção mais pura, encapava a caracterização dos heróis de forma clara, direcionando as atenções, motivações e anseios de todo um país, se não de vários. O Falcão Negro era outro personagem da mesma safra de heróis de quadrinhos ligados à guerra. Não apenas um dos heróis, mas uma equipe de mesmo nome, o Esquadrão Falcão Negro, era um grupo de pilotos de várias nacionalidades, especialistas em ataques furtivos e operações de grande risco. Will Eisner, um dos autores, teria se inspirado na Legião Estrangeira para criar os heróis. Na sua composição inicial eram eles André, a da França, Olaf Borson, a da Noruega, Chunky Wilson, americano do Texas, Hans Hendrickson, a da Holanda, Stanislaus, a da Polônia, Linda Blake, a dos Estados Unidos, e Chop Chop, a da China, espécie de mascote do grupo. A liderança recaía sobre o próprio Falcão Negro, um polonês de Varsóvia, fugitivo da ocupação nazista em 1939. As histórias do Esquadrão Falcão Negro são exemplos inconfundíveis de sua época. Os heróis pilotavam caças Skiroka F-5F Grumman, desenhados em detalhes por Chunky Koidera, um fascinado pela aviação militar. Exceto pelos americanos, os membros do grupo eram todos nativos de países invadidos pelo eixo. O revanchismo que eles expressavam só não era mais evidente do que o estereótipo imputado a Chop Chop, um oriental de baixa estatura, obeso e sorriso intermitente. Durante a Segunda Guerra Mundial o elenco de super-heróis patrióticos, ou meramente envolvidos com o conflito, aumentou exponencialmente. Entre eles, Miss Victory, U.S. Jones, a dupla Star Spangled Kid Striptease, Pet Patriot, Captain Victory, Fighting Yankee, Captain Flag e Minutemen eram apenas alguns. Outros mais célebres como Namor ou Príncipe Submarino, e Tocha Humana uniram-se ao Capitão América na equipe Invasores. Até mesmo um Clissan, imagem símbolo dos anúncios de recrutamento militar nos Estados Unidos, se tornou um herói de quadrinhos. As histórias de todos eles mantiveram uma elevada cadência de publicações entre 1940 e 1945, sucesso editorial com um público infanto-juvenil fiel. Porém, com o fim da guerra, o interesse dos leitores nos heróis nacionalistas esmoreceu, o que não surpreende. Se a Segunda Guerra havia fornecido abundante matéria-prima para as histórias em quadrinhos, o período diretamente subsequente é exemplo de um refluxo criativo sem igual. O fim da década de 40 até meados da década de 50, nos Estados Unidos, ficou marcado por uma lógica conformista que buscava neutralizar qualquer risco de dissensão cultural e política. Ou, de forma clara, temia-se a ameaça vermelha, o comunismo. De antigos aliados, os soviéticos passaram a ser o nêmesis da nação americana e, fruto de genuína paranoia, temia-se que eles possuíssem agentes infiltrados nas mais variadas esferas da sociedade. Impedir a contaminação vermelha era tarefa fundamental, especialmente entre a juventude americana, em defesa à influência bolchevique. O senador Joseph McCarthy, à frente do Comitê de Atividades Anti-Americanas, empenhava-se em trazer ao Congresso intelectuais, artistas, políticos e líderes sindicais suspeitos de simpatia ou envolvimento com Moscou. Ao esmiuçar a vida privada de seus acusados em rede nacional, McCarthy renovou o conceito de caça às bruxas, termo hoje que se confunde com o próprio macartismo. Os quadrinhos não passaram incólumes. Eles eram acusados de induzirem a delinquência infanto-juvenil e perverter os valores americanos. Grande parte dessas acusações tinham respaldo nos artigos do médico psiquiatra Frederick Verton, que associava casos clínicos de seus pacientes ao consumo de histórias em quadrinhos.
Em 1954, numa atitude voluntária, editores, artistas e escritores de quadrinhos de diversas editoras estabeleceram um código de qualidade, a Comics Code, um conjunto de regras a serem seguidas na produção de histórias, atestadas com a estampa de um selo emblema nas capas das revistas que o obedeciam. O código determinava, por exemplo, a proibição das palavras horror ou terror nas capas. Também que, em toda HQ, o bem deveria triunfar sobre o mal, que todo crime deveria ser representado como uma atividade sórdida e desagradável, a proibição de qualquer menção ou insinuação sexual, assim como deveria incentivar o respeito a autoridades policiais, civis e à família, entre uma variedade de outras regras. O resultado da aplicação do Comics Code foi uma pasteurização das histórias de super-heróis na década de 50, havendo poucas possibilidades criativas e provocando o afastamento de um grande número de leitores. Poderia-se sugerir que a redução do número de leitores foi resultado da incapacidade das editoras de renovar ou atrair outros consumidores. Uma lacuna que não ficaria aberta por muito tempo. A Guerra Fria do ponto de vista da história, é absolutamente peculiar. Uma paz armada, resultado direto do fim da Segunda Guerra Mundial opondo União Soviética e Estados Unidos numa escalada de enfrentamento que nunca ocorreu diretamente. Nesse sentido reside a teoria da política de contenção, supracitada e associada a George Kennan. Uma vez que os dois polos, russos e americanos, possuíam a tecnologia necessária para a produção de arsenais nucleares, um conflito direto acarretaria na destruição mútua assegurada, devastando todos os recursos naturais do planeta. Para os americanos, a única forma de impedir a expansão da soviética era através de uma atuação equivalente e proporcional em qualquer ponto do planeta. Essa descrição não contém nenhum exagero, fato que ambos os países, seus líderes e população, estavam plenamente conscientes. A única forma de subjugar o oponente era através do aperfeiçoamento tecnológico. Aviação, telecomunicações, informática, bioquímica, engenharia nuclear, e tantos outros setores relacionados, foram colocados a serviço da defesa hemisférica. Não demorou muito, os evidentes avanços tecnológicos gerados pela Guerra Fria passaram a compor o cotidiano e as mentalidades dos americanos. Muito do que era visto e debatido causava admiração e assombro e mais uma vez, os autores de quadrinhos encontraram uma rica fonte de inspiração para a criação de suas histórias. A era nuclear provocou a era de prata dos quadrinhos. Semelhante ao que aconteceu no período da Segunda Guerra, personagens cujas origens estavam ligadas à Guerra Fria são incontáveis. Por um lado, a diferença é que os heróis da Era de Prata tinham uma caracterização e posicionamento político pouco mais sutil, mesmo sem abandonar totalmente seus traços nacionalistas. Por outro, esta nova geração de heróis compensava a falta de patriotismo com uma alta dose de complexidade subjetiva. Pela primeira vez, os heróis tinham problemas humanos. Dentre estes heróis destaca-se aqui o Hulk e o Homem de Ferro. Personagem consagrado da Marvel Comics, o Hulk é fruto direto da Era Nuclear. Uma criatura grotesca, violenta, fortíssima e de intelecto limitado, o Hulk é resultado de um acidente durante os testes com uma inovadora arma nuclear, a bomba Gama. O personagem, quase um anti-herói, é a manifestação subconsciente do Dr. Bruce Banner, brilhante cientista, inventor da bomba e sua principal vítima. Após salvar um adolescente próximo ao local de testes, Dr. Banner foi banhado com os efeitos radioativos da explosão. A partir de então, toda vez que submetido a uma situação de pressão emocional ou física, o Dr. Banner transformava-se no Hulk, ora devastando as cercanias de onde está, ora fugindo das forças armadas e inadvertidamente protegendo civis inocentes de criaturas tão bizarras quanto ele próprio. Versão mais colorida e simples de O Médico e o Monstro, o Hulk sustenta sua condição de herói menos em função de suas proezas físicas e mais em função da relação com seu alter ego. O herói, nessas histórias, é o Dr. Banner, num embate permanente contra si mesmo, obrigado a controlar sua raiva e sublimar suas paixões enquanto procura uma cura para a monstruosa enfermidade. Embora não se envolva diretamente em qualquer guerra forânea, os inimigos são o próprio exército americano, o Hulk está permanentemente ligado à Guerra Fria. Não há invasões a Moscou, nem socos na cara de Nikita Khrushchev, mas o receio da devastação por forças incontroláveis são emblemas característicos daquele período. Assim como acontece com Hulk, o sucesso multimídias quase anula a necessidade de apresentar o icônico Homem de Ferro. Porém, releituras, adaptações para o cinema e televisão eventualmente diluem as origens históricas do personagem. Alter ego de Anthony Stark, o Homem de Ferro nasceu nas margens da Guerra Fria. Nas histórias, narra-se a vida do protagonista, um gênio da engenharia e da física, dono de uma multinacional armamentista, herança de seus pais mortos num acidente automobilístico. Talentoso e arrogante, Stark mantém um cotidiano de luxo e conforto, repleto de caprichos e embriaguez. A semelhança com o magnata americano Howard Hughes não é acidental.
Nos quadrinhos, Tony Stark foi ferido gravemente com um estilhaço de granada, instalado próximo ao seu coração. Isso ocorre no Vietnã durante uma demonstração de armas produzidas pela companhia de Stark. Aprisionado por um líder do Vietcong, Stark, debilitado, tem sua vida poupada em troca da construção de um arsenal para o vilão. Esse é o mote para a criação da poderosa armadura, que serve como sustentação vital e instrumento de fuga de Stark. Após o cativeiro, o herói tem despertado a sua consciência moral, tomando para si a responsabilidade de caçar os inimigos da paz e da liberdade. É ponto pacífico reconhecer a participação e a derrota das Forças Armadas Americanas no Vietnã do Norte, região valiosa do ponto de vista estratégico para a União Soviética na década de 60. Mas o que é pouco observado, a efetiva atuação militar, com o envio de tropas americanas regulares ao Vietnã, só começou a partir de 1965, 3 anos depois do surgimento do Homem de Ferro. Até então, o envolvimento americano se realizava através de conselheiros militares no Vietnã do Sul, de modo a auxiliar a campanha contra Ho Chi Minh e o Vietcong de modo indireto. Caracterizar Tony Stark, um personagem de quadrinhos voltado ao público infantil, como um tipo de conselheiro militar antes do início da guerra no Vietnã revela, de modo bem razoável, que o envolvimento americano ia além da diplomacia, mas ainda que isso era fato bem conhecido. No mínimo, a origem do Homem de Ferro é um registro sobre a especulação popular do envolvimento hostil e partidário americano na Indochina. Mesmo que isso seja uma contradição, um país fundado sob a égide da democracia e liberdade interferir na vida política de outro, inserida quadrinhos, ela tem seu matiz dissipado sob a força retórica, editorial e tradicional do super-herói. Ao armar-se ao lado do intervencionismo, o Homem de Ferro atenua, indiretamente no plano simbólico, a natureza árida e violenta da guerra. Há inúmeros outros exemplos de personagens que bem serviriam ao objetivo de mostrar a relação entre a afinidade entre guerras e a ficção dos quadrinhos. Especialmente em seus estágios iniciais, seja o início da Era de Ouro, seja o início da Era de Prata, a fartura de histórias e personagens de quadrinhos nos Estados Unidos é quase imensurável. No entanto, obedece certo padrão histórico-narrativo que ultrapassa a própria especificidade dos quadrinhos e sua linguagem. Como narrativa épica, impregnada de traços mitológicos ou arquetípicos, é curioso, ou, grosso modo, uma evidência empírica importante, que as HQS americanas possuam um caráter análogo ao desenvolvimento de várias religiões. A comparação, longe de ser original, não perde sua validade. Como diz o historiador francês Jacques Legoff, a maior parte das religiões concebe uma idade mítica feliz, se não perfeita, no início do universo. A época primitiva é imaginada como uma idade de ouro. Por vezes, as religiões perspectivam outra idade feliz, no fim dos tempos, quer como o tempo da eternidade, quer como a última época antes do fim dos tempos. Sem dúvida, a Era de Ouro dos quadrinhos obedece tal descrição. A origem dos quadrinhos de super-heróis é encarada por seus autores, editores e principalmente por leitores com tal reverência que ofusca uma análise neutra em nome de afeto nostálgico, talvez infantil. Este afeto, compartilhado também por gerações posteriores àquela que testemunhou a Era de Ouro, está também relacionado ao desgaste contínuo dos personagens de quadrinhos ao longo de décadas. Ou mesmo como disse Legoff, as idades de ouro inicial e final estão ligadas, a evolução do mundo e da humanidade, ao longo desses períodos é geralmente uma degradação das condições naturais e morais da vida. Seja fruto de exaustão editorial, quando caem as vendas de determinado personagem ou revista, seja devido à inaptidão do personagem ao avanço da história, a história das histórias em quadrinhos é também um registro da sua deterioração. A deterioração, em se tratando dos heróis de HQ, foi catalisada principalmente através das disputas políticas internacionais, como foi brevemente observado. Mais ainda, deterioração essa que pode ser associada a algo como sofisticação histórica. Do ponto de vista da memória como dimensão referencial, o passado tendencialmente está envolvido sob a névoa de simplismo e serenidade. Com o passar dos anos, entre 1936 e 1963, a realidade objetiva das circunstâncias históricas, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, entalhou fundas marcas de complexidade e violência nas características básicas dos heróis. A chamada Nova História, alinhamento teórico da historiografia criada na França, privilegia a observação de fatos e personagens históricos variados em longa duração, contempla forças imateriais, dimensões sensoriais e linguagens que, combinadas, edificam um caro conceito de mentalidade. Examinar as histórias em quadrinhos, nesse sentido, delineia um claro perfil da mentalidade americana, paradoxal e por vezes contraditória, particularmente ao longo do século XX. Exemplos que coadunam no objetivo de esclarecer a história dos Estados Unidos escapam às curtas páginas de um artigo, mas instigam o desvelar de um amplo território de análise acadêmica, o que pode acrescentar valiosos recursos à compreensão não só da história ou dos quadrinhos, mas da própria realidade presente.